Amém? Amém? Salve todos com a paz do Senhor, amém? E do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo número 6, amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Atos, capítulo número 6, versículo 1 ao 15, que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração entre gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e se alegraram, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procório, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado de libertinos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Pai, aqui está a tua palavra, Pai, ao qual o Senhor estamos estudando durante esses dias, o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aqui, Pai, no livro de Atos 6. Meu Senhor, fala conosco, Pai, através da tua palavra. Fala a tua igreja. Que a tua palavra flua, Pai, em nossos corações. Tua palavra que cura, liberta, que dá, Senhor Deus, a direção para seguirmos em frente nessa caminhada. Eu oro, Pai, por toda a igreja, por nossas famílias, por todos os nossos irmãos espalhados por mundo afora, para que a tua palavra, Pai, nos encha. Usa meus lábios, usa minha mente, usa-me como canal de bênção aqui mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém, do Senhor? Amém. Vou deixar sentar. Deus do Senhor, livro de Atos 6, eu queria também ler alguns versículos de Atos 7, amém? Embora hoje nós sejamos uma igreja, a igreja atual, ela é muitas vezes inovadora, podemos dizer assim, moderna. Só que nós temos muito o que aprender com os nossos irmãos, nossos primeiros irmãos cristãos. Amém? Apesar de ser uma igreja moderna hoje em dia, cheio de tecnologia, cheio de tudo isso, nós temos muito o que aprender com nossos irmãos do passado, nossos primeiros irmãos em Cristo.
E se nós olharmos ao longo das Escrituras, desde o Antigo Testamento, é possível notar a forma de que o povo de Deus, ele se organizava. E as noções de administração, de organização, de estruturação, que eu posso dizer assim, já se fazia presente desde o povo hebreu, na antiguidade. Fosse lá no deserto, quando Deus fez, vamos para o deserto, mas eles já se organizavam. Deus fazia que se organizavam para se manter firme no deserto. Deus já fazia a organização do povo. E em direção à terra prometida, Deus já fazia a organização do povo. Aleluia. Fosse andando, fosse na nuvem, fosse onde fosse, Deus já fazia a organização. Deus já dava o parecer, Deus já organizava e fazia com que eles andassem debaixo das asas de Deus. E a igreja no contexto de Atos, ela começa a se organizar agora. Ela começa a se firmar. E como nós já vimos em Atos 2, Atos Apóstolo 2, está registrado que a festa de Pentecoste, que além de marcar a descida do Espírito Santo, significou também algo especial. Significou o início da missão apostólica. A missão essa que os discípulos de Jesus e a criação da igreja começava ali. A igreja começava. Deus organizou no passado, mas agora Deus queria começar a organizar a igreja. E nesse capítulo 6 ao qual nós lemos aqui, vamos ver que o número de cristãos, de pessoas que viam a palavra, que olhavam e viam a presença de Cristo, ela aumentava dia após dia, dia após dia. E assim também os problemas começaram a crescer também. Amém, igreja do Senhor? Como a igreja cresce, os problemas também começaram a crescer, a surgir. Está aqui em Atos 6. Ora, naqueles de crescer no número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério do cotidiano. Aleluia. E com esse crescimento das pessoas, faltava então algo para se organizar, algo para administrar. É o que Atos 6 está nos falando aqui nessa noite. E era certo que esses problemas iriam surgir. Era natural. E os deveres se tornaram grandes demais para apenas os apóstolos. Esses problemas se tornaram grandes demais para apenas os apóstolos resolverem. Somente eles resolverem. E nesse cenário, e nesse cenário ao qual vimos aqui, vemos então a necessidade de atender o que? As viúvas e os órfãos. E essa necessidade ao qual estava aqui, estavam sendo esquecidos. Ele diz aqui que as órfãos, as viúvas estavam sendo desprezadas. Então se reuniram e disseram, versículo 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Tendo em vista que os 12 apóstolos não poderiam abandonar o seu ministério de levar a palavra, de pregar o evangelho, o de transmitir e ensinar a palavra, transmitir as boas novas, eles disseram o seguinte: ficou estabelecido, escolha entre vós 7 irmãos, 7 irmãos sejam cheios, primeiro, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Cheios de sabedoria. E essa proposta, a Bíblia diz que agradou a todos. Sabe por quê? Porque tem que ser de boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ter sabedoria. E isso agradou a todos que estavam ali.
E isso foi estabelecido. E no versículo 6 diz que esse parecer agradou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procório, Nicanor, e começou a dizer: e apresentaram ante os apóstolos, e eles orando impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E tudo isso aconteceu porque os discípulos compreenderam o valor da tarefa que seria executada, e que era, igreja, e que era uma coisa importante que nós devemos aprender, e que era o Senhor quem conduzia a obra. Tudo que nós vamos fazer, quem deve conduzir é Deus. Se não for Ele, nada vale. Se nós não estivermos debaixo da presença de Deus, isso não vale nada. Se nós não estivermos na presença de Deus, a família, nós, a igreja, nada vale. Por isso que ele diz, essa tarefa tem que ser executada. Eles sabiam que a importância dessa tarefa, porque era o Senhor que estava capacitando, era o Senhor que estava conduzindo, era o Senhor que estava escolhendo, os escolhidos, eles estavam sendo guiados e conforme a vontade de Deus. Amém? E por isso que quando chega no versículo 8, eu queria chegar no versículo 8 agora e contar de um homem. É isso que eu quero falar hoje. Deve trazer 4 razões para nós hoje e falar de Estevão. A Bíblia faz o primeiro mártir. Estevão é bastante conhecido, nós sabemos disso, pois ele foi o primeiro mártir após a ascensão do Senhor Jesus. Essa palavra mártir significa que uma pessoa que se recusou, ele recusou a renunciar à fé em Jesus. E isso, por ele ter se recusado a renunciar à fé em Jesus, ele foi submetido à morte. Então, por ele ter renunciado, por ele ter se recusado, não renunciou à fé em Jesus. Eles queriam que ele renunciasse a todo preço. Ele foi levado à morte. E por causa dessa atitude cristã, essa atitude que ele fez, homens se colocaram contra ele. E esses homens que se colocaram contra ele não podiam derrotá-lo em nada. Em nada. Sabe por quê? Nenhum tipo de discurso, pois ele estava cheio do Espírito Santo. E por que eu digo isso? Porque Estevão era cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas antes ele era o quê? Os discípulos disseram: homens cheios de sabedoria, de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Igreja do Senhor, eu aprendo muito com esses versículos, porque nós devemos sempre nos basearmos nos Atos dos Apóstolos. A igreja do Senhor tem que se basear sempre no livro de Atos dos Apóstolos. E a Bíblia continua dizendo que por eles fazer sinais e prodígios, dele fazer essas coisas, muitas pessoas tiveram inveja dele. Então a Bíblia diz que contrataram homens desonestos para dizer mentiras sobre ele, para dizer que ele fazia algo de blasfêmia contra Deus, contra a lei de Moisés, e levaram ao conselho acusando isso de blasfêmia. Mas ele era um homem cheio de fé. Sabe por quê? Porque ele realizava a obra, ele realizava as coisas de Deus de modo especial. Ele realizava a obra de Deus com sinceridade. E quando nós realizamos a obra de Deus com sinceridade, Deus nos honra, Deus te honra. Aleluia. Ele operava milagres, ele pregava o evangelho com sabedoria e com entendimento. E por
causa desse compromisso com a palavra, com esse compromisso com o Senhor, logo se tornou alvo dos judeus e levaram perante o sinédrio sobre a acusação de blasfêmia, sobre tudo isso. Ele respondeu às acusações. Só que quando ele começou a responder às acusações, é por isso que é bom conhecer a Bíblia, é bom conhecer um pouco da história. E quando começaram a acusá-lo, ele começou a fazer um relato, ele começou a fazer um resumo. Ele começou a fazer um resumo da Bíblia, da história de Israel. Só que ele fez esse resumo com coragem, ele fez esse resumo com afirmação, com a certeza e com sabedoria. Glória a Deus. Falando que eles se apegavam às tradições de seus pais e que haviam assassinado o Messias, assassinado a Jesus. Ele afirmava: vocês assassinaram o Messias, assassinaram a Jesus. Vocês se apegam a tradições, vocês se esquecem da história. Tudo isso, quando ele começou a falar, isso atraiu a fúria daqueles homens, daqueles religiosos da época. E quando Estevão afirmou que Jesus estava ao lado direito de Deus, foi agarrado, apedrejado até a morte. Diz assim a palavra, versículo 54: e ouvindo eles isto, enfureceram-se seus corações e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, aleluia, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus se abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e o apedrejaram. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Apedrejado até a morte, mas ele não desistiu. Ele foi firme até o fim. E eu aprendo 4 virtudes com esse homem de Deus. Eu queria compartilhar com a igreja hoje 4 virtudes. Primeiro, ele era cheio da palavra de Deus. Ele era um profundo conhecedor, não só das Escrituras, como também da história do povo de Israel. E o que eu vejo nessa defesa dele toda, essa contar a história, e um dos argumentos que vão irritar seus acusadores é justamente esse aqui, ó, que eu separei aqui, versículo 47 de Atos 7. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? E sabe o que eu aprendo aqui? Deus não se limita os seus encontros com homens apenas aqui
aqui é importante, mas Ele quer habitar aqui em você, ó. No seu trabalho, em sua casa, no seu caminhar, em todo lugar. Ele quer aqui em você, aqui. Porque Ele quer habitar 24 horas em você. Aleluia. 1 Coríntios 6:19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, porventura Deus aqui, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Vós sois de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, igreja. Aleluia. E Estevão ainda diz no seu relato da história de Israel que as grandes revelações, ele começa a contar na história que as grandes revelações de Deus eram em terras estranhas. Ele começa a dizer, foi lá em Ur, foi lá em Arã, foi lá no Egito. Deus se revelou a todos esses povos para falar do Evangelho. E esses homens não conseguiam entender e enxergar que o nascimento de um novo jeito de adorar a Deus. Eles pensavam que era ainda na lei, era ainda... Mas igreja, hoje eles não conseguem entender que tudo já era pela graça. É um novo jeito de viver na graça, na fé, mediante a fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1,14 diz o seguinte: e a graça do nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Ele habita. Ele era cheio da palavra de Deus. E eu e você temos que aprender a ser cheios também da palavra de Deus. Aprendermos mais dia após dia da palavra de Deus. Segundo, alguém está entendendo? Segundo, ele era um servo, como ele diz, cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. Isso fica bem claro aqui, porque o Espírito Santo capacitou e encorajou Estevão a enfrentar até mesmo a morte. E fica claro que diante das perseguições, a glória de Deus nos sustenta. Ela te sustenta. Ela nos sustenta, nos consola, nos auxilia. Ela nos enche de paz. Eu creio nisso. Ela te enche de paz. Porque somente o Espírito Santo pode nos consolar. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir nesse mundo ao qual nós estamos vivendo. Sem Ele nós não somos nada. Mas com ele nós somos tudo, porque fica bem claro que Estevão era cheio do Espírito Santo, que até a morte ele enfrentou. Ele enfrentou a morte, ele enfrentou algo terrível, mas ele viu o céu aberto e viu Jesus sentado à direita de Deus e não temeu. Ele viu o céu aberto. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus disse para mim e para você: a minha paz vos dou. Ele dá a paz dele para mim e para você. Terceiro, e isso é que essa terceira virtude é que enche o meu coração, e creio que vai enche o teu coração também. Sabe o que é a esperança? Ele é um servo cheio de esperança e de amor. E nos versículos nós lemos 56 ao 60 é que nos dá essa certeza, essa ideia de certeza, porque ele viu o céu se aberto, ele viu tudo isso, mas ele disse: Senhor, perdoai-vos. Alguém que no momento mais difícil de sua vida coloca toda a esperança em quem? Em Jesus. Esperança
era a palavra que Estevão tinha nos lábios e tinha no seu coração. Amém? Eu não sei como está a sua esperança, mas Deus sabe. Você sabe. Eu não sei como está. Mas uma coisa eu digo: com esperança nós conseguimos ver o céu se abrindo. Com esperança nós podemos ver e sentir o amor de Jesus e sermos comprometidos com a mudança de vida de muitas pessoas que estão vivendo em um mundo de trevas. Muitas pessoas estão vivendo num mundo de trevas porque estão perdendo a esperança, estão perdendo a capacidade de ter esperança. E quando a esperança é algo tão especial, quando ela toma conta da nossa vida, quando ela toma conta do nosso ser, conseguimos ser bênção para outras pessoas. Você consegue ser bênção para as outras pessoas, para outros irmãos, em nome de Jesus. Seja cheio de esperança no nome de Jesus. Seja cheio de amor, seja cheio de esperança no nome de Jesus. Aleluia. Porque essa esperança em Cristo, essa esperança que Estevão tinha, ele tinha essa esperança, ele tinha esse amor, porque ele tinha esperança da vida eterna. Ele tinha esperança que estava vendo o céu, que via Jesus, que em breve estaria junto com ele. Aleluia. Aleluia. 4. Ele era um servo corajoso. Estevão era um servo corajoso. Quando o seu trabalho ficou conhecido, algumas pessoas se levantaram contra ele. Nós sabemos a história, amém? Se levantaram contra ele, discutiam com ele. Mas uma coisa, eu lendo, e se você pode ler também em casa, você pode ler: ninguém conseguia resistir ao seu ensinamento. Ninguém conseguia resistir ao ensinamento de Estevão. As pessoas não conseguiam, porque ele era cheio da palavra, ele era cheio de sabedoria. Aleluia. Ele era um servo corajoso, ele falava na palavra e ninguém conseguia. Estevão pregava a verdade. Era um cristão, era um crente sincero, era um crente preparado. E se não fossem as condições espirituais, Estevão jamais suportaria as afrontas ao qual foi submetido sob seus acusadores. E eu aprendo também uma coisa aqui, igreja: devemos sempre dar graças a Deus, ao nosso Deus, mesmo entre aspas. Nós falamos que somos, muitas vezes, eu tenho coragem, mas Deus sabe que nós somos frágeis. Ele conhece nossa fragilidade. Eu sou frágil, você é frágil, nós somos frágeis. Mas também eu aprendo uma coisa na Bíblia. A Bíblia também diz que nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Às vezes nós pensamos que estamos fracos, estamos caídos, mas Deus nunca desampara a nenhum de nós. Não desampara você, nem um minuto, nem um segundo. Porque Ele conhece, Salmo 103, versículo 14, diz assim: pois Ele conhece nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Ele sabe toda a nossa estrutura. Ele sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de você. Mas sabe por que Estevão venceu? E sabe por que nós iremos vencer em nome de Jesus? Estevão venceu porque era cheio do Espírito Santo. Você vai vencer porque você é cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Ele era cheio de sabedoria. Seja cheio de sabedoria em nome de Jesus nessa noite. A sabedoria que vem dos céus, de Deus. De Deus. Era cheio da graça de Deus. Seja cheio da graça de Deus. E por ser um homem de fé, sinais de maravilhas aconteciam através da vida de Estevão. Aleluia. E Estevão confessa a Jesus mesmo diante de todas as adversidades. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como você fala com Deus. Eu não sei como você fala com Deus.
Mas fala com Deus aqui essa noite. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. E Estevão nos mostra aqui essa noite, através da palavra de Atos 6 e Atos 7, que nossos lábios, nosso louvor, nossa oração tem que ser levadas a Deus. Por isso que o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos aos montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eleve os olhos ao Senhor. Eleve os olhos ao Senhor, porque dele vem o socorro. Porque Ele vem. Ele é a nossa fortaleza. Estevão elevou os olhos aos céus e diz: eis que veio os céus abertos, e o Filho do Homem que está à direita, a mão direita de Deus. Ó Senhor Jesus, me recebe. Ó Senhor, recebe a nossa adoração aqui essa noite, meu Pai. Assim como Estevão nos capacita, nos dá força, nos dá seu direcionamento para seguirmos nessa caminhada, nessa jornada. E que a tua presença, ó Pai, seja derramada sobre essa igreja, sobre nossos irmãos, sobre nossas irmãs, sobre nossas famílias, sobre nossos filhos. E essas virtudes, ó Pai, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da tua palavra, cheios, ó Pai, de entendimento da tua graça. Nesse mundo, ó Pai, ao qual nós estamos vivendo, mas nós estamos vivendo debaixo das tuas asas, debaixo da tua presença. Meu Senhor, ajuda teu povo, ajuda todos nós, ajuda nossas famílias, para que nós possamos fazer tudo para a honra e glória do teu nome. O Senhor conhece a nossa estrutura, conhece o nosso caminhar. Nós oramos, ó Pai, por essas crianças ao qual irão cantar hinos aqui ainda essa noite, em comemoração ao Dia das Crianças. Os filhos, nossos irmãos e irmãs aqui presentes, que serão bênçãos, que serão o futuro dessa nação. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas crianças. Que essas crianças, ó Pai, sejam servos e servas, cheios de entendimento, cheio do Espírito Santo, cheios, ó Pai, de sabedoria. Que o Senhor, Deus, conduza-os nessa caminhada, na escola, em casa, onde eles estiverem. Que o Senhor proteja-os. Que o Senhor habite teus anjos, ó Pai, ao redor deles 24 horas. Porque aquele que tem no teu nome, o Senhor acampa anjos. Nós oramos por eles, oramos por cada um dos irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém? Aí que a gente entendeu a palavra, amém? Amém, igreja do Senhor? Ou não entenderam? Entenderam, amém? Igreja do Senhor, que essa palavra fique para a meditação dos irmãos. Nós possamos ser como Estevão, cheio da presença do Senhor. Não curve a cabeça, mas ergue a cabeça, porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, nós temos um Deus que nos guarda. Você tem um Deus que te guarda, um Deus que está nos guiando nessa caminhada, nessa jornada. Amém? Amém, igreja? Quem está feliz, diga amém. Amém?